sábado, às 8 horas, só que vai ser no monte. Aí ela vai encontrar aqui 10 minutos antes, às 7h50, vai ter carro para levar o pessoal e vai encerrar no monte. Amém? Graças a Paz, Ministério Ser Feliz. Não sou eu que vou pregar. Eu só vim aqui em cima porque eu queria dar um testemunho que, como a Fernanda falou, nos cultos de quinta-feira, tem havido palavras maravilhosas. E nessa última quinta-feira, logo após a palavra, quem estava aqui pôde presenciar, viu o culto depois, o pastor ele chamou a gente aqui na frente para que a gente fizesse uma prova com Deus, uma prova de fé. Uma das coisas que estavam travando a gente deveria vir aqui e ter essa coragem de fazer essa prova com Deus, para que a gente saísse desse círculo. E eu não sei se mais alguém que se identifica, mas eu tinha muita dificuldade de fazer algum tipo de prova com Deus. Ficava aquela coisa assim, eu vou fazer, mas se Deus não responder, o que eu vou fazer? Eu vou cumprir aqui que eu estou falando que eu vou fazer mesmo? E eu ficava com isso, eu não conseguia fazer provas, não tinha essa ousadia dentro do Espírito, mesmo sabendo que aquilo ali era vontade de Deus, mesmo sabendo que eu poderia, às vezes, acabar não gostando daquela resposta, e eu me privava disso, de não fazer essas provas. E na quinta-feira, é uma coisa que estava me incomodando já há bastante tempo, me fazendo andar em círculos, já tirou noites de sono minha durante muito tempo, me fazia ficar muito nervoso, que eram coisas, interrogações que tinha na minha vida, eu não conseguia avançar em nenhuma das coisas, e eu tinha medo de Deus me negar essas coisas que eu estava querendo. Mas depois do que o pastor falou aqui com a gente, eu fiz essa prova com Deus, eu pedi essa direção para Deus, estipulei um prazo, e naquele momento, porque eu sabia que era a vontade de Deus, que aquilo ali seria bom para a realização da vontade de Deus na minha vida, eu descansei. Eu consegui confiar em Deus e fazer essa prova, e no exato tempo em que eu falei, Deus, eu vou fazer essa prova com o Senhor, eu quero essa resposta até tal dia. Isso foi quinta-feira, não faz muito tempo, mas eu tive fé. E Deus me deu essa resposta detalhadamente em todos os momentos. Ele me deu essa resposta dentro da Bíblia, Ele me deu essa resposta através de outras pessoas, de outras pessoas, me deu essa resposta através de músicas que tocaram aqui no louvor, mas Deus falou, Ele provou e cumpriu aquilo que Ele tinha que eu tinha feito prova com Ele. E eu só queria compartilhar isso com todo mundo, porque se é para a vontade de Deus, se é algo que te incomodou de buscar o Senhor, faça, prova com Deus, porque não é algo que vai entristecer o coração de Deus, mas se é para a obra dele, Deus vai se alegrar e Ele vai cumprir todas as provas. Aleluia, glória a Deus, amém? Fazei prova de mim, diz o Senhor, lá em Malaquias 3. Se você não é ousado, você está perdendo muitas coisas, né? E fica aí assim, será que Deus vai me abençoar, irmãos? Ele está com as mãos estendidas para abençoar. É nós que ficamos com medo, nós somos muito medrosos, né? Por isso nós perdemos no reino do Senhor. Então não faça isso, seja mais ousado, amém? Essa ousadia que eu falo, irmãos, não é de arrogância, é ousadia na fé, amém? Na fé. Creia mais, né? Ouse mais em nome de Jesus, porque se Deus falou, está decretado. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Estão me entendendo direitinho aí no cantinho? De boa? É porque ontem eu sentei ali e eu tive dificuldade em entender as palavras das pessoas, né? Não sei se foi a dicção, se é a caixa, mas então tá de boa. Então tá ótimo. Vamos lá, Pedro. És tu hoje, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha? Ninguém sabe? Quem sabe, né? Pedro, coloca aí para nós Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. E deixa ele aí, não tira não, porque eu vou trabalhar em cima desta passagem. Amém? Atos, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, que diz assim: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo,
coxo, todo mundo sabe, né, gente? Tem uma deficiência nas pernas, tá? Todos os dias, ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Feche seus olhos por uns instantes. Louvado seja o Senhor pela tua palavra, ó Pai. Continue falando conosco, como o Senhor, desde o início do culto, o Senhor tem falado. Continue trabalhando a nossa vida através do teu Espírito Santo. Pai, me usa agora em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Esse texto é muito conhecido, né? E sempre a gente tem sempre uma visão diferente. De cada pessoa que for pregar, realmente tem uma visão diferente. Deixe no versículo 1, que eu vou começar a trabalhar. Porque Deus me levou assim a esmiuçar estes versículos para um ensinamento, uma lição para nós. Amém? Então eu fui lendo e fui pontuando as coisas que foi vindo à minha memória e é o que nós vivemos. Tá? Então eu vou trazer esse texto para a nossa realidade. Então, primeiro versículo, deixa aí para o povo acompanhar. Pedro e João. O que eles estavam fazendo? Eles estavam indo no templo, eles estavam andando. E Pedro e João, hoje, eu vou trazer para nós, né? Esse é sempre o primeiro ponto que eu quero trazer. Pedro e João nos representam como a igreja do Senhor. Então, o que acontece? Nós andamos também por vários lugares, conversamos com diversas pessoas, não é verdade? Eles estavam indo para o templo, deve ter cruzado com algumas pessoas, conversado, né? Então nós conversamos com várias pessoas, e muitas delas estão precisando de ajuda, como este coxo. Então, esse ponto primeiro que eu quero dizer para vocês no ensinamento é que por onde nós passarmos, existem pessoas famintas. Não é só de comida, não. De tudo, espiritual, de emocional. Existem pessoas famintas, com diversas necessidades. E muitas pessoas são como este coxo, que ficava ali, parado, sem perspectiva de vida, mas que precisa de ajuda até para se locomover ou até para sobreviver. Então foi esse o primeiro ponto que eu vi neste versículo, que nós, no nosso ambiente, de onde nós estivermos, encontraremos, nos depararemos com várias pessoas de diversas necessidades e que às vezes elas vão olhar para nós e nós vamos chegar nisso aí. Então esse é o primeiro ponto, pessoas que precisam de ajuda e que você vai encontrar com elas por onde você passar, o caminho que você estiver trilhando, amém? O segundo ponto, que como existem pessoas que precisam de ajuda, existem muitas pessoas também, põe o versículo 2 aí, que estão prontas para ajudar. Então, ali fala assim, que o homem que tinha nascido coxo, e todos os dias ele era levado para um dos portões. Alguém o levava, estão me entendendo? Alguém levava aquele coxo para estar ali pedindo
esmola. Então quer dizer, como existem pessoas precisando de ajuda, também existem pessoas que estão tentando ajudar. Amém? E no caso aqui do versículo, a ajuda que eles podiam prestar era levar aquele coxo à porta do templo todos os dias. Vai entendendo um pouquinho o que eu quero dizer na essência de cada versículo. Irmãos, a ajuda que aquelas pessoas davam de levar aquele coxo era o máximo que eles podiam fazer. Por isso eles o depositavam ali e deixavam. Era o máximo que eles podiam fazer. Por quê? Porque muitas vezes a nossa ajuda para as pessoas, ela é superficial. Não estou julgando a sua ajuda. Mudou o... é o retorno? Então, muitas vezes nós ajudamos as pessoas superficialmente. Não estou generalizando. Talvez você está ajudando de coração, mas é o máximo que você pode, como esses homens aqui. O máximo que eles podiam ou entendiam de ajuda, eram levar o coxo para a porta para pedir esmola. O que eu enxergo com isso, irmãos? Que você dá aquilo que você tem. Você presta ajuda daquilo que você tem conhecimento. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu peguei, eu estou dizendo um pouquinho mais rápido, porque o pastor fala que eu prego muito, né, pastor? Longo, né? Estou tentando aqui falar o mais pausadamente possível para o seu entendimento, né? Para que não delongue muito a palavra, mas que você entenda, em nome de Jesus. O terceiro ponto que eu peguei foi que depois de anos, este coxo, vivendo na mesma situação, ele se acostumou com a sua vida. Porque a Bíblia fala que ele era coxo desde o nascimento. Então, eu peguei assim, ele já acostumou com a sua vida, já tinha alguém para o levar, né? Às vezes até tinha vergonha, já acostumou até com a vergonha de ter que carregá-lo, coisas assim, não sei. Pode ser que no início da sua vida também, ele tinha esperanças e vontade de vencer. Talvez tinha. De vencer a sua condição de coxo, de defeituoso, vamos dizer assim. Mas o que fazer, irmãos? Naquela época, tudo era... O que acontece? Às vezes, se entregar à sua realidade ou à sua deficiência é muito mais fácil. Porque um coxo naquela época não fazia parte da sociedade, porque antigamente, né, não havia os recursos que tem hoje. Então eles não podiam se interagir com a sociedade, às vezes até sofria preconceito, vamos dizer assim, né? Eles eram repudiados. Então eles não podiam continuar a sua vida em meio à sociedade. Então o que restava para eles? Era se tornar um pedinte. Para fazer o quê? Vou tentar ganhar a vida, tentar ajudar na casa, fazer alguma coisa, né? E o que a gente vê com isso? E quando você entrega a sua realidade, você se rende à desistência, ao conformismo, ou, vamos dizer, à derrota da sua própria mente. Porque o que é interessante é que o que mais as pessoas fazem é pedir, porque é mais cômodo, foi mais cômodo para o coxo, foi mais fácil para o coxo. Ah, eu vou ficar mesmo, eu não posso fazer mais nada, não posso andar, então eu vou ficar pedindo um dinheirinho lá, fico o dia inteiro, faço meu cachê e vou para casa. Às vezes as pessoas pedem por necessidade, mas às vezes não. Mas no caso do coxo, eu creio que era por necessidade, porque antigamente eram muitas guerras, né? Muita defasagem nas famílias, os filhos homens morriam. Então, vá, né? Porque a história aqui não conta, ela não é ampla. Vá que tinha ele, algumas irmãs e a mãe, e talvez dependia dessa esmola.
fácil saber. Então, ele estava pedindo por necessidade. Eu penso assim, que ele estava pedindo por necessidade. Mas, vamos refletir. Será que o que ele estava pedindo ia ajudá-lo realmente? Ia mudar a sua vida realmente, irmãos? Ele estava pedindo dinheiro. Dinheiro solucionaria o seu problema só de imediato. Mas e quando o dinheiro acabasse? O que ia acontecer? Isso que é a minha visão. Ele ia voltar à condição de pedinte. Não é verdade? Não era a realidade dele, né? Ele estava buscando por dinheiro. E ele voltaria à sua condição de coxo. Entenda no lado da história e encaixe no lado espiritual. O quarto ponto que eu vi aí nessa história é que ele estava na porta do templo. Diz o segundo versículo, que o carregavam para a porta do templo. Irmãos, todo mundo sabia que ali era um lugar onde as pessoas entravam para buscar soluções em Deus dos seus problemas. Era o lugar onde as pessoas entravam para orar. O coxo sabia. E por que ele não orou? E por que ele não tomou uma posição, irmãos? Porque é difícil para alguém que está acostumado com sua vida de conformismo, de desistência, de derrota, ter uma outra visão. É difícil para alguém que está acostumado com a sua vida enxergar o que realmente precisa. E não é somente o coxo, irmãos, que tinha essa dificuldade de enxergar o que ele realmente precisa. Muitos estão sentados nos bancos da igreja e ainda não sabem o que realmente precisam. E agem como o coxo. Porque quando você está acostumado com a sua vidinha, eu falo não daquele que busca, que se envolve, eu falo da sua vidinha ali, da maré vai levando e você vai acompanhando a maré e vai, está tudo numa boa, como a Rasputia diz, né? Tudo numa boa. Quem assistiu esse filme sabe. Por que, irmãos, eu estou chamando essa atenção para esse ponto 4? Porque quando a pessoa está acostumada com a sua vida, a sua visão, a sua fé é bloqueada pelas circunstâncias que a rodeiam. Ela olha as circunstâncias. Aí ela fica cega, ela fica surda. E às vezes o diabo consegue calar a voz dela ainda. Quinto ponto que eu enxergo nesse texto, que as pessoas querem solução momentânea. O que o coxo estava ali pedindo? Dinheiro. As pessoas querem solução momentânea. Eles querem algo paliativo. Vou aqui. É como comprar no Paraguai, né? Um paralelo e não comprar o original. Daqui a pouco você tem que repor a peça e falar, gastei o dinheiro à toa de ter comprado um original, eu tinha lucrado muito mais, não tinha esse prejuízo. O que eu quero dizer nesse ponto 5? Que o coxo estava buscando uma solução momentânea para o seu problema. Ele pedia dinheiro. Mas, irmãos, era realmente o dinheiro que ele estava precisando? Para a casa dele ia solucionar por um dia, talvez. Talvez eles davam moedinhas para ele. Porque pedinte assim, o povo dá moedinha. Não era isso que o coxo precisava da sua vida realmente. Ele precisava, para mudar até sua forma de pensar e de agir, ele precisava era de cura. Cura. Cura solucionaria o seu problema. Solucionaria ele ser restabelecido totalmente na sociedade.
Às vezes na família também. Ele precisava de uma autoestima, ele precisava de valores, ele precisava de honra. Mas o que acontece conosco? Buscamos soluções momentâneas para a nossa vida. Isso que eu enxerguei neste ponto. Por quê? Porque nós evitamos resolver na raiz do problema. Nós não queremos que mexam ali, nós não queremos que Deus fale. Às vezes o nosso confronto ali é porque nós não queremos ceder, somos irredutíveis naquilo que Deus quer aprofundar. Então a gente quer soluções momentâneas. Que se você tem problema financeiro, você tem que dar uma guinada na sua mente, falar assim, eu tenho que ser, não é receber mais, as pessoas oram errado, não é receber mais, é ser um bom administrador. Convém comigo? Que se você é fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Mas se você não sabe nem gerenciar o pouco, nem o muito, meu filho, você está perdido. E eu vejo na realidade das famílias que o quanto mais elas recebem, mais elas gastam. Elas conseguiam sobreviver com R$1.000. Você começa a receber 2.000, aquele dinheiro começa a ser pouco para elas. Então, não é assim. São soluções momentâneas. E ele não precisava disso. Amém? Ele precisava de resolver na raiz do problema. Só que acontece, é mais fácil eu sentar e pedir. Porque vamos lembrar, o versículo fala o quê? Que ele era coxo desde o nascimento. O que isso me vem, gente, na cabeça? É que ele só conhecia isso, ele só viveu isso. Olha, ninguém lhe mostrou outro modo de viver. Naquela época, o povo era muito mais retrógrado. Estão me entendendo? A mente era muito mais pequena. Então, ninguém lhe mostrou outro modo de viver, outro modo de pensar, outro modo de existir, que é o versículo 3, porque ele queria também, aceitava a ajuda de levar lá, no versículo 3, as pessoas carregando para o templo. Então, ele aceitou a sua condição, porque ele não tinha outra visão. Eu nasci assim, como diz o pastor na música da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. E o povo é assim mesmo, é mais cômodo, é muito mais cômodo. E o que eu vejo nisso? Que a nossa ajuda, ela também é fraca. Ela é defeituosa, vamos dizer assim. Porque nós oferecemos ajuda também, muitas vezes, superficialmente. O que eu quero trazer, irmãos, para a nossa reflexão, é que se eu ofereço uma ajuda superficial, é porque eu também busco uma solução superficial para os meus problemas. Então, eu não sei ajudar corretamente. Eu não sei aprofundar na minha ajuda, porque eu também busco ajuda superficial. Então, eu só sei, e eu então só saberei ajudar superficialmente. Hoje a pessoa chega para nós e fala assim, nossa, eu estou com uma dor. Você já foi no médico? Você já comprou tal remédio? A pessoa tem ciência de todos os remédios. Ela fala assim, você já orou? Você quer que eu faça uma oração? Hoje a gente custa fazer isso. É mais cômodo falar assim que você resolve o seu problema aí, que eu tenho os meus. É muito mais fácil, não é verdade? Então esse é o ponto 5. É bem custoso, né? Mas o ponto 6. Que o coxo estava lá e ele estava pedindo. Olha o versículo, passa o versículo 4. Vê se é o versículo 4, fazendo favor. Não, olha, é o 3, volta no 3. É porque minha versão fala assim, esperando receber alguma coisa. Então é mais ou menos assim, entrando, pediu esmola. O 4, eu te trago minha Bíblia, 4, versículo 4. Pedro acorda, 4. Está difícil? Os olhos dele disse, olhe para nós. Vai o 5.
É os 5 irmãos, perdão. E olhou para eles, para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Esse é o ponto 6 que eu peguei. Irmãos, as pessoas sempre vão esperar receber algo ou alguma coisa de nós, como esse coxo fez. Elas irão pedir a nós, esperando receber alguma coisa. Estava aqui o versículo 5 que eu não vi. Porque é costume, foi acomodação. De boa. O que as pessoas fazem mais nos dias de hoje, irmãos? Elas nos pedem ajuda, às vezes material, né? Financeiramente, não aconselho muito, dá muito problema. Então, mas as pessoas nos pedem ajuda, material, nos pedem oração, né? Nos pedem um ombro amigo, nos pedem várias coisas, conselhos, né? Uma resposta de alguma coisa. As pessoas conversam com a gente e vão desabafando, e elas acabam pedindo, esperando receber. Ela é crente, ela lê a Bíblia, ela talvez vai me dar uma resposta, vai falar alguma coisa interessante para mim. Então as pessoas vão até nós, ou irão até você, para receber alguma coisa. E é interessante que este coxo, e vai acontecer com as pessoas que irão talvez aproximar de você, é que elas pedem porque elas estão acostumadas, tá, gente? É porque é um tal de 6 horas. Vocês oram por mim? 6 horas por mim, mas que elas estão acostumadas com isso, que toda vida alguém a carregou para ir para a porta do templo. Estão me entendendo? Alguém ficou ali sempre empurrando esta pessoa. Então elas pedem porque elas estão acostumadas, mas elas realmente não sabem o que precisam. Elas estão ali, vivendo e seguindo a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e é mais ou menos assim que ficam. Então elas não conseguem ver o que elas realmente precisam. E cabe a quem mostrar-lhes? Cabe a nós, irmãos. Como eu disse, aqueles homens que carregavam aquele coxo até o templo, era o máximo que eles podiam fazer, porque eles não tinham entendimento. Mas nós temos. Então cabe a nós mostrar a essas pessoas o que elas realmente precisam. E graças a Deus, felizmente, vamos dizer assim, que este coxo, ele se encontra com quem? Pedro e João. Homens ousados, homens de fé, homens valentes. Amém? Então você também faz parte, porque o Pedro e João representam a igreja do Senhor e você é a igreja do Senhor. Então, felizmente, este coxo encontra-se com Pedro e João, aqueles que realmente poderiam ajudá-lo de verdade, não superficialmente, não momentaneamente, mas uma ajuda que mudaria a história daquele coxo. Amém? Mudaria a sua história, porque ele estava acostumado com aquela vida. Agora o ponto 7, que é muito interessante, põe no 6 aí, versículo 4, né? Não, versículo 4, isso. Pedro com João, fitando os olhos nele, eu não segui uma ordem cronológica não, tá, gente, que eu fui escrevendo conforme ia discorrendo na minha mente. Então, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Gente, achei interessantíssimo. Uma simples frase, olha para nós. O coxo estava lá. Me dá, me dá, me dá, me dá. Às vezes nem está de cabeça baixa, né? Me dá, acostumado. Ou levantava alguma coisa, uma tigelinha, alguma coisinha. Eu estava baixinho, né? Não vou baixar aqui e tal. Me dá, acostumado. Ou só erguia. Mas o que é interessante, irmãos, olha para nós. Pedro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse isso. Porque você não pode conversar com uma pessoa que a pessoa está olhando para os lados, ou você está olhando para cima. Isso é uma conversa.
Você não tem a atenção dessa pessoa. Então não tem como você ficar assim, que legal, hein? Aí você fica caçando assim, cadê o olhar? Porque quando eu converso com uma pessoa, eu gosto de olhar no olho da pessoa, né? Eu não olho direto, porque fica até sem graça, mas eu dou uma desviada, depois eu olho para o olhar da pessoa. Vejo o que ela está falando e me concentro. Eu capto muita coisa num olhar. E eu achei isso interessantíssimo, porque Pedro faz assim, olha aqui, coxo, olha para nós. Para mim é o mesmo que dizer aqui, olha aqui, eu vou te falar, eu sou homem como você. Nós dois aqui somos homens como você. Estamos respirando o mesmo ar, passamos por dificuldades e problemas como você. Para mim esse olha para nós é mesmo dizer assim, coxo, igreja, olha para nós, desperta, acorda para a realidade. Olha como está a sua vida, coxo. Acorda. Até quando você irá querer viver desse jeito? Irmãos, para mim esse olha para nós é um chamado de atenção para a vida dele. Porque ele estava acostumado, cabisbaixo às vezes olhava, às vezes podia fazer uma brincadeira, mas ele era triste, eu penso assim, porque a condição dele o levava assim, a realidade dele o levava a ser assim. Mas esse olha, até quando você vai viver desse jeito? É o mesmo que dizer, coxo, eu tenho uma nova perspectiva para você de vida. Eu tenho um novo olhar para este problema seu. Eu tenho uma visão diferente para você. Então olha para mim para você entender o que eu quero dizer, coxo. Amém? Porque as pessoas elas querem, irmãos, a nossa ajuda. E nós vamos fazer isso, com certeza, amém? Estamos prontos para ajudar. Mas olha a nossa realidade. Quando nós falamos para pessoas assim, olha, o que na verdade você precisa é de Deus. O que ela fala? Murchou minha tentativa de conseguir alguma coisa. Quando a gente chega para as pessoas que estão precisando de ajuda, realmente fala assim, ó, você precisa de Deus, precisa buscar a Deus. E a gente diz para a pessoa assim, olha, vamos à igreja comigo, vamos lá, você vai receber um pouco de Deus. Elas não querem. Elas dizem, não, eu não posso, não vai dar. Mas você vai lá, você, né, crente, ora por mim lá. Eu creio na sua oração, né, ainda te bajula. É assim que as pessoas agem, como este coxo. As pessoas querem uma ajuda também superficial, só para sanar aquele problema naquela hora. Né? Eles querem uma ajuda sem compromisso, sem responsabilidade com Deus, porque nós sabemos o que nós precisamos, o que as pessoas precisam é de Deus. Só Deus pode solucionar, só Deus pode fazer, só Deus pode curar. Fazer aquilo que precisa ser feito. Mas as pessoas elas querem somente as bênçãos e não querem o próprio Deus. Então isso que acontece quando a pessoa ela é uma coxo, ele é uma pessoa coxo espiritualmente. O que é interessante é que todos os três, eles eram homens. Pedro, João e o coxo. Qual o diferencial entre esses três homens, irmãos? É que um deles era desistido e conformado com a sua vida. E os outros dois? Os outros dois tinham uma perspectiva, uma visão diferente. Eles tinham o poder de Deus sobre a vida deles. Porque eles mesmos declaram lá no versículo 6, eu acho. Põe aí. Versículo 6, Pedro. Pedro disse, não tenho prata nem ouro. Quer dizer, também não tenho dinheiro. Também preciso, vamos dizer assim. Né? Mas o que eles tinham? O poder de Deus. É o que nos leva ao nosso ponto 8, para nós finalizarmos esta palavra. Nós só podemos oferecer aquilo que temos. Pedro fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, levanta-te
anda. O que Pedro e João tinham era o diferencial para mudar a história daquele coxo. Eles tinham o poder de Deus. Eles tinham o Espírito Santo sobre a vida dele. E o que nós temos para ajudar e ser suporte para as pessoas? O que nós temos dentro de nós, irmãos? Se nós somos representados por Pedro e João, a igreja está em débito. Porque são milhares de pessoas coxas nessa vida, são milhares de pessoas com deficiências, paralíticos, cegos, surdos, mudos, com doenças espirituais, e nós estamos só nos alimentando, só pedindo, pedindo e pedindo. E nós não conseguimos ajudar as pessoas como deveríamos ajudar, porque nós não temos muita coisa dentro de nós. E nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Pedro e João também não tinham dinheiro, mas eles estavam cheios e abundantes do Espírito Santo. Essa é a diferença, essa tem que ser a nossa diferença, irmãos. Amém? Essa é a diferença das pessoas que andam sem perspectiva de vida, tá? Que estão presas. Elas não conseguem enxergar, elas estão presas na sua invalidez espiritual, elas estão presas na sua cegueira espiritual, na sua doença espiritual. Então elas não buscam a Deus, porque não lhe é passado, elas não conseguem, e muitas não querem, na verdade. Você tem que saber distinguir isso. Mas o coxo, ele não sabia, ele estava desde o nascimento ali, né, com a sua deficiência. Então ele não tinha outra visão, ele não tinha outra perspectiva de vida, ninguém lhe mostrara nada. Mas nós podemos, irmãos, nós temos o conhecimento da palavra, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? E nós podemos ajudar as pessoas, não superficialmente, mas no fundo, realmente daquilo que a pessoa precisa. Porque nós também passamos por dificuldades. Às vezes também nós estamos que nem Pedro, não temos prata nem ouro. Eu também estou comendo arroz e feijão como você todo dia, né? Estou com dificuldade também na minha família, mas o que eu tenho, que é Jesus Cristo, Deus na minha vida, isso te dou. Porque nós, irmãos, não paramos de crer, porque as coisas estão difíceis, não é verdade? Nós continuamos crendo. Continuamos prosseguindo, estamos servindo ao Senhor. Nós não nos deixamos ser influenciados pelas circunstâncias, como a maioria das pessoas são. Por quê? Porque nós reconhecemos que o que nós mais precisamos é de Deus. Ele é que nos sustenta, por isso que nós conseguimos dar passos e conseguimos continuar nessa caminhada, amém? De fé em fé, de glória em glória. Porque Deus nos sustenta, só que as pessoas estão cegas espiritualmente, estão coxas espiritualmente, e elas não conseguem. Então nós é que temos que mostrar o caminho, nós que temos que clarear em voz aqui, você precisa de Deus. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de trocar a sua mulher, você não precisa de ficar rebelando os seus filhos, você precisa de Deus para trazer clareza e entendimento e com sabedoria no seu proceder na sua vida, tanto no trabalho, como na sociedade, como dentro da sua casa. Nós precisamos, irmãos, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Para o quê? Para nós também não cairmos na armadilha de Satanás, que quer nos deixar coxos. Então eu preciso sempre me encher, buscando o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, para não me tornar um coxo espiritualmente, que acaba ficando ali. Né? Fazer o quê? Estou cheio de problema. Me dá, Senhor, me dá. E a gente fica assim. Coxos espiritualmente, que se acostumam com a sua vida de pedinte, sem viver o sobrenatural de Deus. Outro ponto e último, que eu vou fechar com vocês aqui, é que falta a igreja do Senhor, falta-nos
é nos levantar como aquele coxo fez, depois de experimentar o poder de Deus. Versículo 6. Não, 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Olha o 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando o pastor disse que nós aqui deveríamos ser o povo mais feliz da terra, ele não estava errado. Só que muitos de nós somos coxo. Nós ouvimos a palavra de Deus direto, temos entendimento do Espírito Santo, cantamos louvores, e ainda nós não conseguimos ser impactados pelo poder do Senhor. O que acontece com muito da igreja? Muitos estão atrofiados. Como os músculos vão se contraindo, muitos estão assim, porque estão acostumados com a sua vida de crente. Então eles não crescem mais, eles não progridem mais, não prosperam mais, porque acabam se acostumando com a sua vida de pedinte. Irmãos, então falta à igreja do Senhor esse proceder do coxo, quando experimentou o poder sobre a vida dele. Estão me entendendo? Reinaldo gosta disso, né, Reinaldo? Estão me entendendo? A pastora fala isso direto. Irmãos, porque nós somos crentes, estamos na igreja quase que direto, mas nós agimos como este coxo. Por isso nós não conseguimos ajudar as pessoas e muito menos nos ajudar. Porque nós ficamos numa condição de deficiente. Olha esse versículo de novo, 7 e 8, vamos ler outra vez para ficar gravado na sua memória. Depois que ele olhou para Pedro e João, Pedro fala para ele, olha que eu não tenho prata nem ouro, pode deixar nesse versículo, tá? Estou fazendo um resumão aqui. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, porque ele tinha, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O coxo estendeu a mão e foi. Porque as pessoas querem uma postura nossa, uma decisão nossa. Então nós aqui temos que agir. Então ele tomando pela mão direita, puxou, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Então a igreja hoje tem que tomar uma postura, irmãos. Você não está aqui na igreja, você não foi colocado nesta igreja só para cantar louvores bonitinhos, ouvir, louvar o Senhor. Ai, que linda, a palavra hoje foi maravilhosa. Ai, eu amo os irmãos, que gracinha. Deus é fofo, Jesus é fofo, coisa linda. E o outro que não conhece que Deus é fofo, que Deus é lindo, é maravilhoso. O que nós vamos fazer com essas pessoas, irmãos? Deixá-los na cegueira espiritual? Vamos deixar na condição de pedinte? Então cabe a nós, igreja, nos posicionarmos, é nos levantarmos e agirmos como este coxo que recebeu e transbordou da graça que estava sobre Pedro e João. Firme os seus pés, é a palavra de Deus para você hoje. Firme os seus pés, firme seus artelhos, coloque-se de pé. Igreja, você conhece, você tem o Espírito Santo de Deus, salte hoje em nome de Jesus Cristo, amém? Ande, louve ao Senhor, louve. Nós somos momentâneos também, se tiver bom, a lua tiver boa, eu louvo o Senhor de todo o meu coração. Mas hoje o Senhor foi meio fraquinho comigo, né, Pai? Eu pedi aquele negócio, o Senhor não me deu. Eu vou te dar só um glória a Deus. Gente, nós não estamos condicionados àquilo que Deus nos dá. Nós somos libertos, amém? Seja Deus fazendo, Deus não fazendo, Ele continua Deus sobre nossa vida. Eu creio assim. Então, hoje nós temos que nos posicionar e nos levantar, e saltar, e declarar que realmente Deus é poderoso e pode fazer milagres, pode fazer sinais, pode fazer maravilhas através de nós. Então está nos faltando esta ousadia, esta fé, esta unção, esta autoridade que nós precisamos diante dos desafios, como Pedro e João teve
com o coxo. Amém? Não se torne um atrofiado na fé, não se torne um deficiente na igreja, amém? Você é a igreja do Senhor e ela está sendo despertada para essa nova visão que Deus está trazendo. Irmãos, não é uma nova palavra, não é um novo evangelho, é porque nós estávamos cegos. O próprio Jó, na sua palavra, Jó servia a Deus desde o início. E ele fala com as suas, na palavra dele, digo com a sua própria boca, e foi escrito. Ele fala, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu o conheço de contigo andar. Amém? Ele conheceu o Senhor. Então, às vezes, a gente está aqui na igreja e só conhecemos o Senhor de ouvir falar. Por quê? Porque a pastora prega, os irmãos pregam, o pastor, os louvores é maravilhoso, e barará. Mas e você? Tem se aprofundado? Tem buscado? Porque essa atrofia, ela vem. É sobre todos. Se nós deixarmos, nós vamos cair no comodismo. Amém? Então, você é a igreja do Senhor. E as pessoas precisam de nós. E se as pessoas precisam de nós, eu preciso estar preparada. Eu preciso estar cheia do Espírito Santo de Deus para ter o que oferecer. Amém? Você precisa ter alguma coisa. Porque se você olhar só do lado financeiro, você vai ajudar superficialmente. Se você olhar só assim, eu posso te ajudar aqui com uma coisinha, uma cesta básica. Irmãos, isso é o superficial que nós fazemos. Mas se a gente realmente mostrar à pessoa o caminho que ela deve trilhar, o que ela realmente precisa para acabar, vamos supor, com a raiz, realmente na raiz, cortando o mal ali pela raiz, solucionando o problema, ela vai ter uma mudança de vida, de visão, de história. Amém? Coloque-se de pé, em nome de Jesus Cristo. Então não fique marcando toco, marcando bobeira aí não. Deus está te chamando hoje para essa obra. E Ele conta com você e Ele precisa de você. Amém? Como as pessoas precisam de nós. Louvor, por favor. Vamos treinar aqui com a igreja. Aquele hino, eu celebrarei a glória do Rei. Porque aí dá para pular e dá para saltar, não é? Está nos faltando isso, irmãos, o poder de Deus sobre a nossa vida. Porque nós temos esse conhecimento, mas nós não agimos assim. Então você tem que, depois que você experimentou do amor do Senhor, experimentou da graça, amém? Dos milagres, da mão, da unção, do poder, você tem que agir dessa maneira. Como o coxo foi liberto, nós também somos libertos, amém? Então nós precisamos andar, precisamos saltar, precisamos gritar, porque Deus nos libertou, Deus nos curou, Deus nos salvou, amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos praticar aqui, para depois a gente ir no céu, fazer aquela festa maravilhosa, hein? Tudo bem? Então você foi liberto, foi curado. Então você pode também curar as pessoas e ajudar as pessoas. Então a igreja, vamos celebrar a glória do Rei. Aleluia. Salte aí, hein? Agora eu sei que o Senhor está ao seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor está ao seu povo. E Ele salva mesmo, Ele te salvou. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. Você conhece o poder e a glória do Senhor. Celebrarei a glória do Rei. É uma igreja liberta. Aleluia. Celebrarei a glória do Rei. Celebrarei a glória do Rei. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem de
diante de Deus. Aleluia. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. Eu me levanto e fico de pé. 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 E eu celebrarei a glória do Rei. Você foi liberto. E eu celebrarei a glória do Rei. Você foi curado. E eu celebrarei a glória do Rei. Então celebre, 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 celebre. Glória a Deus. Do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Amém. Glória a Deus. Viu a diferença de quem é impactado pelo poder de Deus? Você não consegue ficar parado, você não consegue ficar calado como aquele coxo, amém? E conseguiu entrar no templo e mudar a sua história. Louvado seja o Senhor.